Provérbios 1. Estes são os provérbios de Salomão, filho de Davi, rei de Israel. Eles ajudarão a experimentar a sabedoria e a disciplina, a compreender as palavras que dão entendimento, a viver com disciplina e sensatez, fazendo o que é justo, direito e correto. Ajudarão a dar prudência aos inexperientes e conhecimento e bom senso aos jovens. Se o sábio lhes der ouvidos, aumentará seu conhecimento, e quem tem discernimento obterá orientação para compreender provérbios e parábolas, ditados e enigmas dos sábios. O temor do Senhor é o princípio do conhecimento, mas os insensatos desprezam a sabedoria e a disciplina. Ouça, meu filho, a instrução de seu pai, e não despreze o ensino de sua mãe. Eles serão um enfeite para sua cabeça, um adorno para o seu pescoço. Meu filho, se os maus tentarem seduzi-lo, não ceda. Se disserem, venha conosco, fiquemos de tocaia para matar alguém. Vamos divertir-nos armando emboscada contra quem de nada suspeita. Vamos engoli-los vivos, como a sepultura engole os mortos. Vamos destruí-los inteiros, como são destruídos os que descem à cova. Acharemos todo tipo de objetos valiosos e encheremos as nossas casas com o que roubamos. Junte-se ao nosso bando, dividiremos em partes iguais tudo o que conseguirmos. Meu filho, não vá pela vereda dessa gente. Afaste os pés do caminho que eles seguem, pois os pés deles correm para fazer o mal, estão sempre prontos para derramar sangue, assim como é inútil estender a rede se as aves o observam. Também esses homens não percebem que fazem tocaia contra a própria vida. Armam emboscadas contra eles mesmos. Tal é o caminho de todos os gananciosos. Quem assim procede, a si mesmo se destrói. A sabedoria clama em alta voz nas ruas, ergue a voz nas praças públicas, nas esquinas das ruas barulhentas, ela clama. Nas portas da cidade faz o seu discurso. Até quando vocês, inexperientes, irão contentar-se com a sua inexperiência? Vocês, zombadores, até quando terão prazer na zombaria? E vocês, tolos, até quando desprezarão o conhecimento? Se acatarem a minha repreensão, eu lhes darei um espírito de sabedoria e lhes revelarei os meus pensamentos. Vocês, porém, rejeitam o meu convite. Ninguém se importou quando estendi minha mão, visto que desprezaram totalmente o meu conselho e não quiseram aceitar a minha repreensão. Eu, de minha parte, vou rir-me de sua desgraça, zombarei quando o que temem se abater sobre vocês. Quando aquilo que temem abater-se sobre vocês como uma tempestade, quando a desgraça os atingir como um vendaval, quando a angústia e a dor os dominarem, então vocês me chamarão, mas não responderei. Procurarão por mim, mas não me encontrarão, visto que desprezaram o conhecimento e recusaram o temor do Senhor. Não quiseram aceitar o meu conselho e fizeram pouco caso da minha advertência. Comerão do fruto da sua conduta e se fartarão de suas próprias maquinações, pois a inconstância dos inexperientes os matará, e a falsa segurança dos tolos os destruirá. Mas quem me ouvir, viverá em segurança e estará tranquilo, sem temer nenhum mal. Filho meu, se aceitares as minhas palavras e esconderes contigo os meus mandamentos, para fazeres o teu ouvido atento à sabedoria e inclinares o teu coração ao entendimento, se clamares por conhecimento e por inteligência alçares a tua voz, se como a prata a buscares e como a tesouros escondidos a procurares, então entenderás o temor do Senhor e acharás conhecimento de Deus. Porque o Senhor dá a sabedoria, da sua boca é que vem o conhecimento e o entendimento. Ele reserva a verdadeira sabedoria para os retos, escudo é para os que caminham na sinceridade, para que guardem as veredas do juízo. Ele preservará o caminho dos seus santos. Então entenderás a justiça, o juízo, a equidade e todas as boas veredas. Pois quando a sabedoria entrar no teu coração e o conhecimento for agradável à tua alma, o bom siso te guardará
e a inteligência te conservará, para te afastar do mau caminho e do homem que fala coisas perversas, dos que deixam as veredas da retidão para andarem pelos caminhos escusos, que se alegram de fazer o mal e folgam com as perversidades dos maus, cujas veredas são tortuosas e que se desviam nos seus caminhos. Para te afastar da mulher estranha, sim, da estranha que lisonjeia com suas palavras, que deixa o guia da sua mocidade e se esquece da aliança do seu Deus. Porque a sua casa se inclina para a morte e as suas veredas para os mortos. Todos os que se dirigem a ela não voltarão e não atinarão com as veredas da vida, para andares pelos caminhos dos bons e te conservares nas veredas dos justos, porque os retos habitarão a terra e os íntegros permanecerão nela, mas os ímpios serão arrancados da terra e os aleivosos serão dela exterminados. Provérbios 2. Provérbios 3. Meu filho, não se esqueça da minha lei, mas guarde no coração os meus mandamentos, pois eles prolongarão a sua vida por muitos anos e lhe darão prosperidade e paz. Que o amor e a fidelidade jamais o abandonem. Prenda-os ao redor do seu pescoço, escreva-os na tábua do seu coração. Então, você terá o favor de Deus e dos homens e boa reputação. Confie no Senhor de todo o seu coração e não se apoie em seu próprio entendimento. Reconheça o Senhor em todos os seus caminhos e ele endireitará as suas veredas. Não seja sábio aos seus próprios olhos. Tema o Senhor e evite o mal. Isso lhe dará saúde ao corpo e vigor aos ossos. Honre o Senhor com todos os seus recursos e com os primeiros frutos de todas as suas plantações. Os seus celeiros ficarão plenamente cheios e os seus barris transbordarão de vinho. Meu filho, não despreze a disciplina do Senhor, nem se magoe com a sua repreensão, pois o Senhor disciplina a quem ama, assim como o pai faz ao filho de quem deseja o bem. Como é feliz o homem que acha a sabedoria, o homem que obtém entendimento, pois a sabedoria é mais proveitosa do que a prata e rende mais do que o ouro. É mais preciosa do que rubis. Nada do que você possa desejar se compara a ela. Na mão direita, a sabedoria lhe garante vida longa. Na mão esquerda, riquezas e honra. Os caminhos da sabedoria são caminhos agradáveis, e todas as suas veredas são paz. A sabedoria é a árvore que dá vida a quem a abraça. Quem a ela se apega será abençoado. Por sua sabedoria, o Senhor lançou os alicerces da terra. Por seu entendimento, fixou no lugar os céus. Por seu conhecimento, as fontes profundas se rompem, e as nuvens gotejam orvalho. Meu filho, guarde consigo a sensatez e o equilíbrio. Nunca os perca de vista. Trarão vida a você e serão um enfeite para o seu pescoço. Então, você seguirá o seu caminho em segurança e não tropeçará. Quando se deitar, não terá medo e o seu sono será tranquilo. Não terá medo da calamidade repentina, nem da ruína que atinge os ímpios, pois o Senhor será a sua segurança e o impedirá de cair em armadilha. Quanto lhe for possível, não deixe de fazer o bem a quem dele precisa. Não diga a seu próximo, volte amanhã e eu lhe darei algo, se pode ajudá-lo hoje. Não planeje o mal contra o seu próximo, que confiantemente mora perto de você. Não acuse alguém sem motivo, se ele não lhe fez nenhum mal. Não tenha inveja de quem é violento, nem adote nenhum dos seus procedimentos, pois o Senhor detesta o perverso, mas o justo é seu grande amigo. A maldição do Senhor está sobre a casa dos ímpios, mas ele abençoa o lar dos justos. Ele zomba dos zombadores, mas concede graça aos humildes. A honra é a herança dos sábios, mas o Senhor expõe os tolos ao ridículo.
Livro de Provérbios, capítulo 4. Exortação paternal. Ouvi, filhos, a instrução do Pai, e estai atentos para conhecerdes o entendimento. Porque vos dou boa doutrina, não deixes o meu ensino. Quando eu era filho em companhia de meu pai, tenro e único diante de minha mãe, então ele me ensinava e me dizia: retenha ao teu coração as minhas palavras, guarda os meus mandamentos e vive. Adquire a sabedoria, adquire o entendimento, e não te esqueças das palavras da minha boca, nem delas te apartes. Não desampares a sabedoria, e ela te guardará. Ama, e ela te protegerá. O princípio da sabedoria é: adquire a sabedoria, sim, com tudo o que possuis, adquire o entendimento. Estima-a, e ela te exaltará. Se a abraçares, ela te honrará. Dará à tua cabeça um diadema de graça, e uma coroa de glória te entregará. Ouve, filho meu, e aceita as minhas palavras, e se te multiplicarão os anos de vida. No caminho da sabedoria te ensinei, e pelas veredas da retidão te fiz andar. Em andando por elas não se embaraçarão os teus passos, se correres não tropeçarás. Retém a instrução e não a largues, guarda porque ela é a tua vida. Não entres na vereda dos perversos, nem sigas pelo caminho dos maus. Evita-o, não passes por ele. Desvia-te dele e passa de largo, pois não dormem se não fizerem mal, e foge deles o sono se não fizerem tropeçar alguém, porque comem o pão da impiedade e bebem o vinho das violências. Mas a vereda dos justos é como a luz da aurora, que vai brilhando mais e mais até ser dia perfeito. O caminho dos perversos é como a escuridão, nem sabem eles em quem tropeçam. Filho meu, atenta para as minhas palavras, aos meus ensinamentos inclina os ouvidos. Não os deixes apartar-se dos teus olhos, guarda-os no mais íntimo do teu coração, porque são vida para quem os acha e saúde para o seu corpo. Sobretudo o que se deve guardar, guarda o coração, porque dele procedem as fontes da vida. Desvia de ti a falsidade da boca e afasta de ti a perversidade dos lábios. Os teus olhos olhem direito e as tuas pálpebras diretamente diante de ti. Pondera a vereda dos teus pés e todos os teus caminhos sejam retos. Não declines nem para a direita nem para a esquerda. Retira o teu pé do mal. Provérbios capítulo 5. Filho meu, atende a minha sabedoria, a minha inteligência inclina o teu ouvido, para que guardes os meus conselhos e os teus lábios observem o conhecimento. Porque os lábios da mulher estranha desfilam favos de mel, e o seu paladar é mais suave do que o azeite. Mas o seu fim é amargoso como o absinto, agudo como a espada de 2 gumes. Os seus pés descem para a morte, os seus passos estão impregnados do inferno, para que não ponderes os caminhos da vida. Suas andanças são errantes, jamais os conhecerás. Agora, pois, filhos, dai-me ouvidos e não vos desvieis das palavras da minha boca. Longe dela seja o teu caminho e não te chegues à porta da sua casa, para que não des a outrem a tua honra e não entregues a cruéis os teus anos de vida, para que não falte a estranhos o teu esforço e todo o fruto do teu trabalho vá parar em casa alheia. E no fim venhas a gemer no consumir-se da tua carne e do teu corpo. E então digas: como odiei a correção, e o meu coração desprezou a repreensão. E não escutei a voz dos que me ensinavam, nem a meus mestres inclinei o meu ouvido. No meio da congregação e da assembleia foi que eu me achei em quase todo o mal. Bebe água da tua fonte e das correntes do teu poço. Derramar-se-iam as tuas fontes por fora e pelas ruas os ribeiros de águas? Sejam para ti só e não para os estranhos contigo. Seja bendito o teu manancial e alegra-te com a mulher da tua mocidade.
Como serva amorosa e gazela graciosa, o seu seio se sacie em todo o tempo, e pelo seu amor sejas atraído perpetuamente. E por que, filho meu, te deixarias atrair por outra mulher e te abraçarias ao peito de uma estranha? Eis que os caminhos do homem estão perante os olhos do Senhor, e ele pesa todas as suas veredas. Quanto ao ímpio, as suas iniquidades o prenderão, e com as cordas do seu pecado será detido. Ele morrerá, porque desavisadamente andou, e pelo excesso da sua loucura se perderá. Provérbios 6. Filho meu, se ficastes por fiador do teu companheiro, e se te empenhaste ao estranho, estás enredado com o que dizem os teus lábios, estás preso com as palavras da tua boca. Agora, pois, faze isto, filho meu, e livra-te, pois caíste nas mãos do teu companheiro. Vai, prostra-te e importuna o teu companheiro. Não deis sono aos teus olhos, nem repouso às tuas pálpebras. Livra-te como a gazela da mão do caçador e como a ave da mão do passarinheiro. Vai ter com a formiga, ó preguiçoso. Considera os seus caminhos e ser sábio, não tendo ela chefe, nem oficial, nem comandante. No estio, prepara o seu pão, na cega, ajunta o seu mantimento. Ó preguiçoso, até quando ficarás deitado? Quando te levantarás do teu sono? Um pouco para dormir, um pouco para tosquenejar, um pouco para encruzar os braços em repouso. Assim sobrevirá a tua pobreza, como um ladrão, e a tua necessidade, como um homem armado. O homem de Belial, o homem vil, é o que anda com a perversidade na boca, acena com os olhos, arranha com os pés e faz sinais com os dedos. No seu coração a perversidade, todo o tempo maquina o mal, anda semeando contendas, pelo que a sua destruição virá repentinamente. Subitamente será quebrado, sem que haja cura. 6 coisas o Senhor aborrece, e a 7ª a sua alma abomina: olhos altivos, língua mentirosa, mãos que derramam sangue inocente, coração que trama projetos iníquos, pés que se apressam em correr para o mal, testemunhas falsas que proferem mentiras, e os que semeiam contenda entre irmãos. Filho meu, guarda o mandamento do teu pai, e não deixes a instrução da tua mãe. Ata-os perpetualmente em teu coração, pendura-os ao pescoço. Quando caminhares, isso te guiará. Quando te deitares, te guardará. Quando acordares, falará contigo, porque o mandamento é lâmpada e a instrução luz. E as repreensões da disciplina são o caminho da vida, para que te guardem da vil mulher e das lisonjas da mulher alheia. Não cobices no teu coração a sua formosura, nem te deixes prender com as suas olhadelas. Por uma prostituta, o máximo que se paga é um pedaço de pão. Mas a adúltera anda à caça da vida preciosa. Tomará alguém fogo no seio sem que as suas vestes se incendeiem? Ou andará alguém sobre brasas sem que se queime os seus pés? Assim será com o que se chegar à mulher do seu próximo. Não ficará sem castigo todo aquele que a tocar. Não é certo que se despreza o ladrão quando furta para saciar-se, tendo fome? Pois este, quando encontrado, pagará 7 vezes tanto, entregará todos os bens da sua casa. O que adultera com uma mulher está fora de si. Só mesmo com o que quer arruinar-se, que pratica tal coisa, achará açoites e infâmia, e o seu opróbrio nunca se apagará, porque o ciúme excita o furor do marido, e não terá compaixão no dia da vingança. Não se contentará com o resgate, nem aceitará presentes, ainda que sejam muitos.
Provérbios 7. Filho meu, guarda as minhas palavras e conserva dentro de ti os meus mandamentos. Guarda os meus mandamentos e vive, e a minha lei como a menina dos teus olhos. Ata-o aos dedos, escreve-os na tábua do teu coração. Diz a sabedoria, tu és minha irmã, e ao entendimento chama teu parente, para te guardarem da mulher alheia, da estranha que lisonjeia com palavras. Porque, da janela da minha casa, por minhas grades, olhando eu, vi entre os simples, descobri entre os jovens um que era carecente de juízo, que ia e vinha pela rua junto à esquina da mulher estranha, e seguia o caminho da sua casa, à tarde do dia, no crepúsculo, na escuridão da noite, nas trevas. Eis que a mulher lhe sai ao encontro, com vestes de prostituta e astuta de coração. É apaixonada e inquieta, cujos pés não param em casa. Ora está nas ruas, ora nas praças, empreitando por todos os cantos. Aproximou-se dele e o beijou, e de cara imprudente lhe disse: sacrifícios pacíficos tinha eu de oferecer. Paguei hoje os meus votos, por isso saí ao teu encontro, a buscar-te e te achei. Já cobri de coxas a minha cama, de linho fino do Egito de várias cores. Já perfumei o meu leito com mirra, aloes e cinamomo. Vem, embriaguemo-nos com as delícias do amor. Até pela manhã, gozemos, amores. Porque o meu marido não está em casa. Saiu de viagem para longe. Levou consigo saqueel de dinheiro. Só por volta da lua cheia ele tornará para casa. Seduziu com as suas muitas palavras, com as lisonjas dos seus lábios o arrastou, e ele no instante a segue, como o boi que vai ao matadouro, como o servo que corre para a rede, até que a flecha lhe atravesse o coração, como a ave que se apressa para o laço, sem saber que isto lhe custará a vida. Agora, pois, filho, dá-me ouvidos e sê atento às palavras da minha boca. Não se desvie o teu coração para os caminhos dela, e não andes perdido nas suas veredas, porque a muitos feriu e derrubou, e são muitos os que por ela foram mortos. A sua casa é caminho para a sepultura e desce para as câmaras da morte. Romanos capítulo 8. A excelência da sabedoria. Não clama porventura a sabedoria, e o entendimento não faz ouvir a sua voz? No cimo das alturas, junto ao caminho, nas encruzilhadas das veredas, ela se coloca. Junto às portas, à entrada da cidade, à entrada das portas está gritando: a vós outros, ó homens, clamo, e a minha voz se dirige aos filhos dos homens. Entendei, ó simples, a prudência, e vós, nécios, entendei a sabedoria. Ouvi, pois falarei coisas excelentes. Os meus lábios proferirão coisas retas, porque a minha boca proclamará a verdade. Os meus lábios abominam a impiedade. São justas todas as palavras da minha boca. Não há nelas nenhuma coisa torta, nem perversa. Todas são retas para quem as entende, e justas para os que acham o conhecimento. Aceitai o meu ensino, e não a prata, e o conhecimento antes do que o ouro escolhido. Porque melhor é a sabedoria do que joias, e de tudo o que se deseja, nada se pode comparar com ela. Eu, a sabedoria, habito com a prudência, e disponho de conhecimentos e de conselhos. O temor do Senhor consiste em aborrecer o mal, a soberba, a arrogância, o mau caminho e a boca perversa eu os aborreço. Meu é o conselho e a verdadeira sabedoria. Eu sou o entendimento, minha é a fortaleza. Por meu intermédio reinam os reis, e os príncipes decretam justiça. Por meu intermédio governam os príncipes, os nobres e todos os juízes da terra. Eu amo os que me amam, os que me procuram me acham. Riquezas e honra estão comigo, bens duráveis e justiça. Melhor é o meu fruto do que o ouro refinado, e o meu rendimento melhor do que a prata escolhida. Ando pelo caminho da justiça,
no meio das veredas do juízo, para dotar de bens os que me amam e lhes encher os tesouros. A eternidade da sabedoria. O Senhor me possuía no início de sua obra, antes de suas obras mais antigas. Desde a eternidade fui estabelecida, desde o princípio, antes do começo da terra. Antes de haver abismos, eu nasci, e antes ainda de haver fontes carregadas de águas. Antes que os montes fossem firmados, antes de haver outeiros, eu nasci. Ainda ele não tinha feito a terra, nem as amplidões, nem sequer o princípio do pó do mundo. Quando ele preparava os céus, aí estava eu. Quando traçava o horizonte sobre a face do abismo, quando firmava as nuvens de cima, quando estabelecia as fontes do abismo, quando fixava ao mar o seu limite para que as águas não traspassassem os seus limites, quando compunha os fundamentos da terra. Então eu estava com ele, e eu era seu arquiteto, dia após dia. Eu era as suas delícias, folgando perante ele em todo o tempo, regozijando-me no seu mundo habitável e achando as minhas delícias com os filhos dos homens. Agora, pois, filhos, ouvi-me, porque felizes serão os que guardarem os meus caminhos. Ouvi o ensino, sede sábios, e não o rejeiteis. Feliz o homem que me dá ouvidos, velando dia a dia as minhas portas, esperando as ombreiras da minha entrada. Porque o que me acha, acha a vida, e alcança favor do Senhor. Mas o que peca contra mim, violenta a própria alma. Todos os que me aborrecem amam a morte. Provérbios 9. O banquete da sabedoria. A sabedoria edificou a sua casa, lavrou as suas 7 colunas, carneou seus animais, misturou o seu vinho e arrumou a sua mesa. Já deu ordens às suas criadas e assim convida desde as alturas da cidade. Quem é simples, volte-se para aqui. Aos faltos de senso diz: Vinde, comei do meu pão e bebei do vinho que misturei. Deixai os insensatos e vivei. Andai pelo caminho do entendimento. O que repreende o escarnecedor traz afronta sobre si, e o que censura o perverso a si mesmo se injuria. Não repreendas o escarnecedor para que não te aborreça. Repreende o sábio e ele te amará. Dá instrução ao sábio e ele se fará mais sábio ainda. Ensina ao justo e ele crescerá em prudência. O temor do Senhor é o princípio da sabedoria, e o conhecimento do santo é a prudência. Porque por mim se multiplicam os teus dias, e os anos de vida se te acrescentarão. Se és sábio, para ti mesmo o és. Se és escarnecedor, tu só o suportarás. A loucura é apaixonada, é ignorante, e não sabe coisa alguma. Assenta-se à porta de sua casa, nas alturas da cidade, toma uma cadeira para dizer aos que passam e seguem direito o seu caminho. Quem é simples, volte-se para aqui. E aos faltos de senso diz: as águas roubadas são doces, e o pão comido às ocultas é agradável. Eles, porém, não sabem que ali estão mortos, que os seus convidados estão nas profundezas do inferno. Provérbios 10. Provérbios de Salomão. O filho sábio alegra seu pai, o filho tolo entristece sua mãe. As riquezas de origem desonesta não têm valor duradouro, mas uma vida justa livra da morte. O Senhor não deixa o justo passar fome, mas se recusa a satisfazer o desejo dos perversos. O preguiçoso logo empobrece, mas os que trabalham com dedicação enriquecem. O jovem sábio faz a colheita no verão, mas o que dorme durante a colheita é uma vergonha. O justo é coberto de bênçãos, mas as palavras dos perversos ocultam violência. O justo deixa boas lembranças, mas o nome dos perversos apodrece. O sábio recebe os mandamentos de bom grado, mas as palavras do insensato causam sua ruína.
Quem anda em integridade anda em segurança, quem segue caminhos tortuosos será exposto. Quem fecha os olhos para a maldade causa problemas, mas a repreensão clara promove a paz. As palavras do justo são fonte de vida, as palavras dos perversos ocultam intenções violentas. O ódio provoca brigas, mas o amor cobre todas as ofensas. Palavras sábias vêm dos lábios de quem tem entendimento, mas quem não tem juízo é castigado com vara. Os sábios guardam o conhecimento como um tesouro, mas a conversa do insensato só conduz à desgraça. A riqueza do rico é sua fortaleza, a pobreza dos pobres é sua destruição. O salário do justo produz vida, mas o dinheiro do perverso conduz ao pecado. Quem aceita a disciplina está no caminho da vida, mas o que despreza a repreensão se desvia dele. Quem esconde o ódio se torna mentiroso. Quem espalha calúnias é tolo. Quem fala demais acaba pecando. Quem é prudente fica de boca fechada. As palavras do justo são como a fina prata. O coração do perverso não tem valor algum. As palavras do justo dão ânimo a muitos, mas os insensatos são destruídos por falta de juízo. A bênção do Senhor traz riqueza, e ele não permite que a tristeza a acompanhe. O tolo se diverte em fazer o mal, mas o sensato tem prazer em viver com sabedoria. Os temores do perverso se tornarão realidade, as esperanças dos justos lhe serão concedidas. As tempestades da vida levam embora o perverso, mas o justo tem alicerce duradouro. Como vinagre nos dentes ou fumaça nos olhos, assim o preguiçoso irrita seus chefes. O temor do Senhor prolonga a vida, mas os dias do perverso serão encurtados. As esperanças dos justos resultam em alegria, as expectativas dos perversos não dão em nada. O caminho do Senhor é fortaleza para os íntegros, mas é destruição para os que praticam o mal. O justo jamais será abalado, mas os perversos serão removidos da terra. A boca do justo oferece conselhos sábios, mas a língua que engana será cortada. Dos sábios do justo vêm palavras proveitosas, mas da boca dos perversos só vêm palavras más. Leitura de Provérbios, capítulo 11. Deus tem ódio das balanças desonestas, mas os pesos exatos lhe dão prazer. Em vindo a arrogância, chega logo também a desonra, mas com os humildes está a sabedoria. A integridade dos justos os guia, mas a falsidade dos infiéis os aniquila. As riquezas acumuladas não terão valor algum no dia da ira divina, mas a justiça livrará o fiel da morte. A retidão dos íntegros de coração lhes descortina o caminho justo, mas os ímpios são abatidos por sua própria perversidade. A integridade das pessoas justas as livrará, mas em sua malignidade os infiéis serão apanhados. Assim que o ímpio morre, toda a sua esperança perece com ele. Todos os seus planos acabam em nada. O justo é salvo das tribulações, e elas são transferidas para o ímpio. O ímpio, com a sua própria boca, destrói o próximo, mas os justos encontram a liberdade por meio do real conhecimento. Com a prosperidade dos justos, toda a cidade fica feliz. Quando os ímpios perecem, há música e alegria no ar. Os justos abençoam a cidade por meio das bênçãos que recebem, mas pela boca dos perversos é destruída. O que despreza o próximo é falta de senso, mas a pessoa prudente sabe o momento de se calar. O fofoqueiro trai a confiança de quem quer que seja, mas aquele que guarda um segredo merece crédito. Não havendo sábia direção, toda a nação é arruinada. O que a pode restaurar é o conselho de muitos sábios. Quem serve de fiador com certeza sofrerá as consequências. Entretanto, quem evita assumir a responsabilidade de outrem estará seguro e em paz. A mulher gentil e honrada alcança o respeito de todos,
mas os homens perversos só conquistam bens materiais. Quem faz o bem aos outros, a si mesmo o faz. A pessoa cruel provoca sua própria ruína. O ímpio recebe pagamentos enganosos, mas quem semeia a justiça colhe segura recompensa. Tão certo como a retidão conduz a uma vida feliz, assim o que segue o maligno corre para a sua própria morte. O Senhor detesta todas as pessoas perversas de coração, mas aqueles que andam em integridade de coração são a sua alegria. Tem de todos essa certeza: os maus não ficarão sem o devido castigo, mas os justos serão perdoados. Como o anel de ouro em focinho de porco, assim é a mulher bonita, mas indiscreta. As ambições dos justos resultam em bem para muitos. A esperança dos ímpios somente em desgosto e ira. Quem dá com generosidade vê suas riquezas se multiplicarem. Outros preferem reter o que deveriam ofertar e caem na pobreza. O generoso sempre prosperará. Quem oferece ajuda ao necessitado, conforto receberá. O povo amaldiçoa aquele que esconde o trigo para alcançar maior preço, mas a bênção alcança aquele que logo se dispõe a atender o povo. Todas as pessoas que procuram o bem serão respeitadas, porém o mal atropelará aquele que o busca. Quem deposita confiança em suas riquezas, certamente se decepcionará, mas os justos florescerão como a folhagem verdejante. A pessoa que causa problemas para sua família herdará apenas o vento, e o falto de juízo acabará sendo servo do sábio. O fruto da justiça é a árvore da vida, e toda pessoa que conquista almas é sábio. Se mesmo o justo é corrigido em sua caminhada na terra, quanto mais o ímpio e o pecador. Provérbios 12. Quem ama a disciplina, ama o conhecimento, mas o que aborrece a repreensão é estúpido. O homem de bem alcança o favor do Senhor, mas ao homem de perversos desígnios, ele o condena. O homem não se estabelece pela perversidade, mas a raiz dos justos não será removida. A mulher virtuosa é a coroa do seu marido, mas a que procede vergonhosamente é como podridão nos seus ossos. Os pensamentos dos justos são retos, mas os conselhos do perverso engano. As palavras dos perversos são emboscadas para derramar sangue, mas a boca dos retos livra homens. Os perversos são derribados e já não são, mas a casa dos justos permanecerá. Segundo o seu entendimento será louvado o homem, mas o perverso de coração será desprezado. Melhor é o que se estima em pouco e faz o seu trabalho do que o vanglorioso que tem falta de pão. O justo atenta para a vida dos seus animais, mas o coração dos perversos é cruel. O que lavra sua terra será farto de pão, mas o que corre atrás de coisas vãs é falto de senso. O perverso quer viver do que caçam os maus, mas a raiz dos justos produz o seu fruto. Pela transgressão dos lábios, o mal se enlaça, mas o justo sairá da angústia. Cada um se farta de bem, pelo fruto da sua boca, e o que as mãos do homem fizer, ser-lhe-á retribuído. O caminho do insensato aos seus próprios olhos parece reto, mas o sábio dá ouvidos aos conselhos. A ira do insensato no instante se conhece, mas o prudente oculta a afronta. O que diz a verdade manifesta a justiça, mas a testemunha falsa a fraude. Alguém há cuja tagarelice é como pontas de espada, mas a língua dos sábios é medicina. O lábio veraz permanece para sempre, mas a língua mentirosa apenas um momento. Há fraude no coração dos que maquinam mal, mas a alegria tem os que aconselham a paz. Nenhum agravo sobrevirá ao justo, mas os perversos, o mal os apanhará em cheio. Os lábios mentirosos são abomináveis ao Senhor, mas os que agem fielmente são o seu prazer. O homem prudente oculta o conhecimento, mas o coração dos insensatos proclama a estultícia. A mão diligente dominará, mas a remissa será sujeita a trabalhos forçados. A ansiedade no coração do homem o abate, mas a boa palavra o alegra.
O justo serve de guia para o seu companheiro, mas o caminho dos perversos os faz errar. O preguiçoso não assará a sua caça, mas o bem precioso do homem é ser ele diligente. Na vereda da justiça está a vida, e no caminho da sua carreira não há morte. Provérbios 13. O filho sábio ouve a instrução do pai, mas o escarnecedor não atende à repreensão. Do fruto da boca do homem comerá o bem, mas o desejo dos pérfidos é a violência. O que guarda a boca conserva sua alma, mas o que muito abre os lábios a si mesmo se arruína. O preguiçoso deseja e nada tem, mas a alma dos diligentes se farta. O justo aborrece a palavra de mentira, mas o perverso faz vergonha e se desonra. A justiça guarda ao que anda em integridade, mas a malícia subverte ao pecador. Uns se dizem ricos sem terem nada, outros se dizem pobres, sendo muito ricos. Com as suas riquezas se resgata o homem, mas ao pobre não ocorre ameaça. A luz dos justos brilha intensamente, mas a lâmpada dos perversos se apagará. Da soberba só resulta a contenda, mas com os que se aconselham se acha a sabedoria. Os bens que facilmente se ganham, esses diminuem, mas o que ajunta à força do trabalho terá aumento. A esperança que se adia faz adoecer o coração, mas o desejo cumprido é árvore de vida. O que despreza a palavra, a ela se apenhora, mas o que teme o mandamento será galardoado. O ensino do sábio é fonte de vida, para que se evitem os laços da morte. A boa inteligência consegue favor, mas o caminho dos pérfidos é intransitável. Todo prudente procede com conhecimento, mas o insensato espraia a sua loucura. O mau mensageiro se precipita no mal, mas o embaixador fiel é medicina. Pobreza e afronta sobrevêm ao que rejeita a instrução, mas o que guarda a repreensão será honrado. O desejo que se cumpre agrada a alma, mas apartar-se do mal é abominável para os insensatos. Quem anda com os sábios será sábio, mas o companheiro dos insensatos se tornará mau. A desventura persegue os pecadores, mas os justos serão galardoados com o bem. O homem de bem deixa herança aos filhos de seus filhos, mas a riqueza do pecador é depositada para o justo. A terra virgem dos pobres dá mantimento em abundância, mas a falta de justiça o dissipa. O que retém a vara aborrece a seu filho, mas o que o ama, cedo o disciplina. O justo tem o bastante para satisfazer o seu apetite, mas o estômago dos perversos passa fome. A mulher sábia edifica sua casa, mas a insensata com as próprias mãos a derriba. O que anda na retidão teme ao Senhor, mas o que anda em caminhos tortuosos, esse o despreza. Está na boca do insensato a vara, para sua própria soberba, mas os lábios do prudente o preservarão. Não havendo bois, o celeiro fica limpo, mas pela força do boi há abundância de colheitas. A testemunha verdadeira não mente, mas a falsa se desboca em mentiras. O escarnecedor procura sabedoria e não a encontra, mas para o prudente o conhecimento é fácil. Foge da presença do homem insensato, porque nele não divisarás lábios de conhecimento. A sabedoria do prudente é entender o seu próprio caminho, mas a estultícia dos insensatos é enganadora. Os loucos zombam do pecado, mas entre os retos há boa vontade.
O coração conhece a sua própria amargura, e da sua alegria não participará o estranho. A casa dos perversos será destruída, mas a tenda dos retos florescerá. Há caminho que ao homem parece direito, mas ao cabo dá em caminhos de morte. Até no riso tem dor o coração, e o fim da alegria é tristeza. O infiel de coração dos seus próprios caminhos se farta, como do seu próprio proceder o homem de bem. O simples dá crédito a toda palavra, mas o prudente atenta para os seus passos. O sábio é cauteloso e desvia-se do mal, mas o insensato encoleriza-se e dá-se por seguro. O que presto se ira faz loucuras, e o homem de maus desígnios é odiado. Os simples herdam a estultícia, mas os prudentes se coroam de conhecimento. Os maus inclinam-se perante a face dos bons, e os perversos junto às portas do justo. O pobre é odiado até do vizinho, mas o rico tem muitos amigos. O que despreza ao seu vizinho peca, mas o que se compadece dos pobres é feliz. Acaso não erram os que maquinam o mal? Mas amor e fidelidade haverá para os que planejam o bem. Em todo trabalho há proveito, meras palavras, porém, levam à penúria. Aos sábios a riqueza é coroa, mas a estultícia dos insensatos não passa de estultícia. A testemunha verdadeira livra almas, mas o que se desboca em mentiras é enganador. No temor do Senhor tem o homem forte amparo, e isso é refúgio para os seus filhos. O temor do Senhor é fonte de vida para evitar os laços da morte. Na multidão do povo está a glória do rei, mas na falta de povo a ruína do príncipe. O longânimo é grande em entendimento, mas o de ânimo precipitado exalta a loucura. O ânimo sereno é a vida do corpo, mas a inveja é a podridão dos ossos. O que oprime ao pobre insulta aquele que o criou, mas a este honra o que se compadece do necessitado. Pela sua malícia é derribado o perverso, mas o justo, ainda morrendo, tem esperança. No coração do prudente repousa a sabedoria, mas o que há no interior dos insensatos vem a lume. A justiça exalta as nações, mas o pecado é o opróbrio dos povos. O servo prudente goza do favor do rei, mas o que procede indignamente é objeto do seu furor. Provérbios 15. A resposta branda desvia o furor, mas a palavra dura suscita a ira. A língua dos sábios adorna o conhecimento, mas a boca dos insensatos derrama a estultícia. Os olhos do Senhor estão em todo lugar, contemplando os maus e os bons. A língua serena é árvore de vida, mas a perversa quebranta o espírito. O insensato despreza a instrução de seu pai, mas o que atende à repreensão consegue a prudência. Na casa do justo há grande tesouro, mas na renda dos perversos há perturbação. A língua dos sábios derrama o conhecimento, mas o coração dos insensatos não procede assim. O sacrifício dos perversos é abominável ao Senhor, mas a oração dos retos é o seu contentamento. O caminho do perverso é abominação ao Senhor, mas este ama o que segue a justiça. Disciplina rigorosa há para o que deixa a vereda, e o que odeia a repreensão morrerá. O além e o abismo estão descobertos perante o Senhor, quanto mais o coração dos filhos dos homens. O escarnecedor não ama aquele que o repreende, nem se chegará para os sábios. O coração alegre aformoseia o rosto, mas com a tristeza do coração o espírito se abate. O coração sábio procura o conhecimento, mas a boca dos insensatos se apacenta de estultícia. Todos os dias do aflito são maus, mas a alegria do coração é banquete contínuo. Melhor é o pouco, havendo temor do Senhor, do que grande tesouro onde há inquietação. Melhor é um prato de hortaliças onde há amor, do que o boi cevado e com ele o ódio. O homem enrancudo suscita contendas, mas o longânimo apazigua a luta. O caminho do preguiçoso é como que cercado de espinhos, mas a vereda dos retos é plana.
O filho sábio alegra seu pai, mas o homem insensato despreza sua mãe. A estultícia é alegria para o que carece de entendimento, mas o homem sábio anda retamente. Onde não há conselho, fracassam os projetos, mas com muitos conselheiros há bom êxito. O homem se alegra em dar resposta adequada e a palavra a seu tempo, qual boa é. Para o sábio, há o caminho da vida que o leva para cima, a fim de evitar o inferno embaixo. O Senhor deita por terra a casa dos soberbos, contudo mantém a herança da viúva. Abomináveis são para o Senhor os desígnios do mal, mas as palavras bondosas lhe são aprazíveis. O que é ávido por lucro desonesto transtorna a sua casa, mas o que odeia o suborno, esse viverá. O coração do justo medita o que há de responder, mas a boca dos perversos transborda maldades. O Senhor está longe dos perversos, mas atende à oração dos justos. O olhar de amigo alegra o coração. As boas novas fortalecem até os ossos. Os ouvidos que atendem à repreensão salutar no meio dos sábios têm a sua morada. O que rejeita a disciplina menospreza a sua alma. Porém, o que atende à repreensão adquire entendimento. O temor do Senhor é a instrução da sabedoria, e a humildade precede a honra. Provérbios, capítulo 16. O coração do homem pode fazer planos, mas a resposta certa dos lábios vem do Senhor. Todos os caminhos do homem são puros aos seus olhos, mas o Senhor pesa o espírito. Confia ao Senhor as tuas obras e os teus desígnios serão estabelecidos. O Senhor fez todas as coisas para determinados fins, e até o perverso para o dia da calamidade. Abominável é ao Senhor todo arrogante de coração, é evidente que não ficará impune. Pela misericórdia e pela verdade se expia a culpa, e pelo temor do Senhor os homens evitam o mal. Sendo o caminho dos homens agradável ao Senhor, este reconcilia com eles os seus inimigos. Melhor é o pouco, havendo justiça, do que grandes rendimentos com injustiça. O coração do homem traça o seu caminho, mas o Senhor lhe dirige os passos. Nos lábios do rei se acham decisões autorizadas, no julgar não transgrida, pois a sua boca. Peso e balança justos pertence ao Senhor, obra sua são todos os pesos da bolsa. A prática da impiedade é abominável para os reis, porque com justiça se estabelece o trono. Os lábios justos são o contentamento do rei, e ele ama o que fala coisas retas. O furor do rei são os mensageiros de morte, mas o homem sábio o apazigua. O semblante alegre do rei significa a vida, e a sua benevolência é como a nuvem que traz chuva serôdia. Quanto melhor é adquirir a sabedoria do que o ouro, e mais excelente adquirir a prudência do que a prata. O caminho dos retos é desviar-se do mal. O que guarda o seu caminho preserva a sua alma. A soberba precede a ruína e a altivez do espírito a queda. Melhor é ser humilde de espírito com os humildes do que repartir o despojo com soberbos. O que atenta para o ensino acha o bem, e o que confia no Senhor, esse é feliz. O sábio de coração é chamado prudente, e a doçura no falar aumenta o saber. O entendimento para aqueles que o possuem é fonte de vida, mas para o insensato a sua estutícia lhe é castigo. O coração do sábio é mestre de sua boca e aumenta a persuasão dos seus lábios. Palavras agradáveis são como favo de mel, doces para a alma e medicina para o corpo. Há caminho que parece direito ao homem, mas afinal são caminhos de morte. A fome do trabalhador o faz trabalhar, porque a sua boca a isso o incita. O homem depravado cava o mal, e nos seus lábios há como que fogo ardente. O homem perverso espalha contendas,
e o difamador separa os maiores amigos. O homem violento alicia o seu companheiro e guia-o por um caminho que não é bom. Quem fecha os olhos imagina o mal, e quando morde os lábios, o executa. Coroa de honra são as cãs, quando se acham no caminho da justiça. Melhor é o longânimo do que o herói de guerra, e o que domina o seu espírito do que o que toma uma cidade. A sorte se lança no regaço, mas do Senhor procede toda a decisão. É melhor um bocado seco e com ele a tranquilidade do que a casa cheia de iguarias e com desavença. O servo prudente dominará sobre o filho que faz envergonhar e repartirá a herança entre os irmãos. O crisol é para a prata e o forno para o ouro, mas o Senhor é quem prova os corações. O ímpio atenta para o lábio iníquo, o mentiroso inclina os ouvidos à língua maligna. O que escarnece do pobre insulta o seu Criador. O que se alegra da calamidade não ficará impune. A coroa dos velhos são os filhos dos filhos, e a glória dos filhos são seus pais. Não convém ao tolo a fala excelente, quanto menos ao príncipe o lábio mentiroso. O presente é, aos olhos dos que o recebem, como pedra preciosa. Para onde quer que se volte, servirá de proveito. Aquele que encobre a transgressão busca a amizade, mas o que revolve o assunto separa os maiores amigos. A repreensão penetra mais profundamente no prudente do que 100 açoites no tolo. Na verdade, o rebelde não busca senão o mal, afinal, um mensageiro cruel será enviado contra ele. Encontra-se o homem com a ursa roubada dos filhos, mas não com o louco na sua estultícia. Quanto àquele que paga o bem com o mal, não se apartará o mal da sua casa. Como o soltar das águas é o início da contenda, assim, antes que sejas envolvido, afasta-te da questão. O que justifica o ímpio e o que condena o justo, tanto um como o outro são abomináveis ao Senhor. De que serviria o preço na mão do tolo para comprar sabedoria, visto que não tem entendimento? Em todo o tempo ama o amigo, e para a hora da angústia nasce o irmão. O homem falto de entendimento compromete-se, ficando por fiador na presença do seu amigo. O que ama a transgressão, ama a contenda. O que exalta sua porta, busca a ruína. O perverso de coração jamais achará o bem, e o que tem a língua dobre vem a cair no mal. O que gera um tolo para a sua tristeza o faz, e o pai do insensato não tem alegria. O coração alegre é como bom remédio, mas o espírito abatido seca até os ossos. O ímpio toma presentes em secreto para perverter as veredas da justiça. No rosto do entendido se vê a sabedoria, mas os olhos do tolo vagam pelas extremidades da terra. O filho insensato é tristeza para seu pai, e amargura para aquele que o deu à luz. Também não é bom punir o justo, nem tampouco ferir aos príncipes por equidade. O que possui o conhecimento guarda as suas palavras, e o homem de entendimento é de precioso espírito. Até o tolo, quando se cala, é reputado por sábio, e o que cerra os seus lábios é tido por entendido. Provérbios 17. Provérbios 18. Quem se isola busca interesses egoístas e se rebela contra a sensatez. O tolo não tem prazer no entendimento, mas sim em expor os seus pensamentos. Com a impiedade vem o desprezo, e com a desonra vem a vergonha. As palavras do homem são águas profundas, mas a fonte da sabedoria é um ribeiro que transborda. Não é bom favorecer os ímpios para privar da justiça o justo. As palavras do tolo provocam briga, e a sua conversa atrai açoites.
A conversa do tolo é a sua desgraça, e os seus lábios são uma armadilha para a sua alma. As palavras do caluniador são como petiscos deliciosos, descem até o íntimo do homem. Quem relaxa em seu trabalho é irmão do que o destrói. O nome do Senhor é uma torre forte, os justos correm para ela e estão seguros. A riqueza dos ricos é a sua cidade fortificada. Eles a imaginam como um muro que é impossível escalar. Antes da sua queda, o coração do homem se envaidece, mas a humildade antecede a honra. Quem responde antes de ouvir, comete insensatez e passa vergonha. O espírito do homem o sustenta na doença, mas o espírito deprimido, quem o levantará? O coração do que tem discernimento adquire conhecimento. Os ouvidos dos sábios saem à sua procura. O presente abre o caminho para aquele que o entrega e o conduz à presença dos grandes. O primeiro a apresentar a sua causa parece ter razão, até que outro venha à frente e o questione. Lançar sortes resolve contendas e decide questões entre poderosos. Um irmão ofendido é mais inacessível do que uma cidade fortificada, e as discussões são como as portas trancadas de uma cidadela. Do fruto da boca enche-se o estômago do homem, o produto dos lábios o satisfaz. A língua tem poder sobre a vida e sobre a morte. Os que gostam de usá-la comerão do seu fruto. Quem encontra uma esposa encontra algo excelente, recebeu uma bênção do Senhor. O pobre implora misericórdia, mas o rico responde com aspereza. Quem tem muitos amigos pode chegar à ruína, mas existe amigo mais apegado que um irmão. Livro de Provérbios, capítulo 19. Melhor é o pobre que anda na sua integridade do que o perverso de lábios e tolo. Não é bom proceder sem refletir, e peca quem é precipitado. A estultícia do homem perverte o seu caminho, mas é contra o Senhor que o seu coração se ira. As riquezas multiplicam os amigos, mas ao pobre o seu próprio amigo o deixa. A falsa testemunha não fica impune, e os que proferem mentiras não escapam. Ao generoso muitos o adulam, e todos são amigos do que dá presentes. Se os irmãos do pobre o aborrecem, quanto mais se afastarão dele os seus amigos. Corre após eles com súplicas, mas não os alcança. O que adquire entendimento ama a sua alma, o que conserva a inteligência acha o bem. A falsa testemunha não fica impune, e o que profere mentiras perece. Ao insensato não convém a vida regalada, quanto menos ao escravo dominar os príncipes. A discrição do homem o torna longânimo, e sua glória é perdoar as injúrias. Como o bramido do leão, assim é a indignação do rei, mas seu favor é como o orvalho sobre a erva. O filho insensato é a desgraça do pai, e um gotejar contínuo as contenções da esposa. A casa e os bens vêm como herança dos pais, mas do Senhor a esposa prudente. A preguiça faz cair em profundo sono, e o ocioso vem a padecer fome. O que guarda o mandamento guarda a sua alma, mas o que despreza os seus caminhos, esse morre. Quem se compadece do pobre ao Senhor empresta, e este lhe paga o seu benefício. Castiga a teu filho enquanto há esperança, mas não te excedas a ponto de matá-lo. Homem de grande ira tem de sofrer o dano, porque se tu o livrares, virás ainda a fazê-lo de novo. Ouve o conselho e recebe a instrução, para que seja sábio nos teus dias por vir. Muitos propósitos há no coração do homem, mas o desígnio do Senhor permanecerá. O que torna agradável o homem é a sua misericórdia. O pobre é preferível ao mentiroso. O temor do Senhor conduz à vida. Aquele que o tem ficará satisfeito, e mal nenhum o visitará. O preguiçoso mete a mão no prato e não quer ter o trabalho de levar à boca. Quando ferires ao escarnecedor, o simples aprenderá a prudência.
Repreende ao sábio e crescerá em conhecimento. O que maltrata a seu pai ou manda embora a sua mãe, filho é que envergonha e desonra. Filho meu, se deixas de ouvir a instrução, desviar-te-ás das palavras do conhecimento. A testemunha de Belial escarnece da justiça, e a boca dos perversos devora a iniquidade. Preparados estão os juízos para os escarnecedores e os açoites para as costas dos insensatos. Provérbios capítulo 20. O vinho escarnecedor, a bebida forte, alvoroçadora. E todo aquele que neles errar nunca será sábio. Como o rugido do leão é o terror do rei, o que provoca a ira peca contra sua própria alma. Honroso é para o homem desviar-se de questões, mas todo tolo é intrometido. O preguiçoso não lavrará por causa do inverno, pelo que mendigará na cega, mas nada receberá. Como as águas profundas é o conselho no coração do homem, mas o homem de inteligência o trará para fora. A multidão dos homens apregou a sua própria bondade, porém o homem fidedigno, quem o achará? O justo anda na sua sinceridade, bem-aventurados serão os seus filhos depois dele. Assentando-se o rei no trono do juízo, com os seus olhos dissipa todo o mal. Quem poderá dizer, purifiquei o meu coração, limpo estou do meu pecado? 2 pesos diferentes e 2 espécies de medida são abominação ao Senhor, tanto um como o outro. Até a criança se dará a conhecer pelas suas ações, se a sua obra é pura e reta. O ouvido que ouve e o olho que vê, o Senhor os fez a ambos. Não ames o sono para que não empobreças. Abre os teus olhos e te fartarás de pão. Nada vale, dirá o comprador, mas indo-se então se gabará. Há ouro e abundância de rubis, mas os lábios do conhecimento são joia preciosa. Ficando alguém por fiador de um estranho, tome-se-lhe a roupa, e por penhor aquele que se obriga pela mulher estranha. Suave é o homem o pão da mentira, mas depois a sua boca se encherá de cascalho. Cada pensamento se confirma com conselho, e com bons conselhos se faz a guerra. A que anda tagarelando revela o segredo, não te intrometas com o que lisonjeia com seus lábios. O que amaldiçoa seu pai ou sua mãe, apagar-se-á a sua lâmpada em negras trevas. A herança que no princípio é adquirida às pressas, no fim não será abençoada. Não digas, vingar-me-ei do mal. Espera pelo Senhor e ele te livrará. Pesos diferentes são abomináveis ao Senhor, e balança enganosa não é boa. Os passos do homem são dirigidos pelo Senhor. Como, pois, entenderá o homem o seu caminho? Laço é para o homem apropriar-se do que é santo e só refletir depois de feitos os votos. O rei sábio dispersa os ímpios e faz passar sobre eles a roda. O espírito do homem é lâmpada do Senhor, que esquadrinha todo o interior até o mais íntimo do ventre. Benignidade e verdade guardam ao rei, e com benignidade sustém ele o seu trono. A glória do jovem é a sua força, e a beleza dos velhos são as cãs. Os vergões das feridas são a purificação dos maus, como também as pancadas que penetram até o mais íntimo do ventre. Provérbios 21. Como ribeiro de águas, assim é o coração do rei na mão do Senhor. Este, segundo o seu querer, o inclina. Todo o caminho do homem é reto aos seus próprios olhos, mas o Senhor sonda os corações.
Exercitar justiça e juízo é mais aceitável ao Senhor do que sacrifício. Olhar altivo e coração orgulhoso, a lâmpada dos perversos, são pecado. Os planos do diligente tendem à abundância, mas a pressa excessiva, a pobreza. Trabalhar por adquirir tesouro com a língua falsa é vaidade mortal. A violência dos perversos os arrebata, porque recusam praticar a justiça. Tortuoso é o caminho do homem, carregado de culpa, mais reto o proceder do honesto. Melhor é morar num canto do eirado do que junto com a mulher rixosa na mesma casa. A alma do perverso deseja o mal, nem o seu vizinho recebe dele compaixão. Quando o escarnecedor é castigado, o simples se torna sábio, e quando o sábio é instruído, recebe o conhecimento. O justo considera a casa dos perversos e os arrasta para o mal. O que tapa o ouvido ao clamor do pobre, também clamará e não será ouvido. O presente que se dá em segredo abate a ira, e a dávida em sigilo uma forte indignação. Praticar a justiça é alegria para o justo, mas espanto para os que praticam a iniquidade. O homem que se desvia do caminho do entendimento, na congregação dos mortos, repousará. Quem ama os prazeres empobrecerá. Quem ama o vinho e o azeite jamais enriquecerá. O perverso serve de resgate para o justo, e para os retos, o pérfido. Melhor é morar numa terra deserta do que com a mulher rixosa e iracunda. Tesouro desejável e azeite há na casa do sábio, mas o homem insensato os desperdiça. O que segue a justiça e a bondade achará a vida, e a justiça e a honra. O sábio escala a cidade dos valentes e derriba a fortaleza em que ela confia. O que guarda a boca e a língua, guarda a alma das angústias. Quando o soberbo presumido, zombador é o seu nome. Procede com indignação e arrogância. O preguiçoso morre desejando, porque as suas mãos recusam trabalhar. O cobiçoso cobiça todo dia, mas o justo dá e nada retém. O sacrifício dos perversos já é abominação, quanto mais oferece-o com intenção maligna. A testemunha falsa perecerá, mas a auricular falará, sem ser contestada. O homem perverso mostra dureza no rosto, mas o reto considera o seu caminho. Não há sabedoria nem inteligência, nem mesmo conselho contra o Senhor. O cavalo prepara-se para o dia da batalha, mas a vitória vem do Senhor. Provérbios 22. Mais vale o bom nome do que as muitas riquezas, e o ser estimado é melhor do que a prata e o ouro. O rico e o pobre se encontram, a um e a outro faz o Senhor. O prudente vê o mal e esconde-se, mas os simples passam adiante e sofrem a pena. O galardão da humildade e o temor do Senhor são riquezas e honra e vida. Espinhos e laços há no caminho do perverso. O que guarda sua alma retira-se para longe deles. Ensina a criança no caminho que deve andar, e ainda quando for velho, não se desviará dele. O rico domina sobre o pobre, e o que toma emprestado é servo do que empresta. O que semeia a injustiça cegará males, e a vara da sua indignação falhará. O generoso será abençoado, porque dá do seu pão ao pobre. Lança fora o escarnecedor, e com ele se ira a contenda. Cessarão as demandas e as ignomínias. O que ama a pureza do coração e é grácil no falar, terá por amigo o rei. Os olhos do Senhor conservam aquele que tem conhecimento, mas as palavras do iníquo ele transtornará. Diz o preguiçoso: um leão está lá fora, serei morto no meio das ruas. Cova profunda é a boca da mulher estranha. Aquele contra quem o Senhor se irá cairá nela. A estúcia está ligada ao coração da criança, mas a vara da disciplina a afastará dela. O que oprime ao pobre para enriquecer a si, ou o que dá ao rico certamente empobrecerá.
Inclina o ouvido e ouve as palavras dos sábios e aplica o coração ao meu conhecimento, porque é coisa agradável os guardares no teu coração e os aplicares todos aos teus lábios, para que a tua confiança esteja no Senhor. Quero dar-te hoje a instrução a ti mesmo. Porventura não te escrevi excelentes coisas, acerca de conselhos e conhecimentos, para mostrar-te a certeza das palavras da verdade, a fim de que possa responder claramente aos que te enviarem? Não roubes ao pobre, porque é pobre, nem oprimas em juízo ao aflito, porque o Senhor defenderá a causa deles e tirará a vida aos que os despojam. Não te associes com o iracundo, nem andes com o homem colérico, para que não aprendas suas veredas, e assim enlace a tua alma. Não esteja entre os que se comprometem e ficam por fiadores de dívidas, pois se não tens com que pagar, por que arrisca perder a cama de debaixo de ti? Não removas os marcos antigos que puseram teus pais. Vê a um homem perito na sua obra. Perante rei será posto, não entre a plebe. Provérbios 23. Quando te assentares a comer com um governador, atenta bem para aquele que está diante de ti. Mete uma faca à tua garganta se és homens glutão. Não cobices os seus delicados manjares, porque são comidas enganadoras. Não te fatigues para seres rico. Não apliques nisso a tua inteligência. Porventura, ficarás os olhos naquilo que não é nada? Pois certamente a riqueza fará para si asas, como a águia que voa pelos céus. Não coma o pão dos invejosos, nem cobices os seus delicados manjares. Porque, como imagina em sua alma, assim ele é. Ele te diz: come e bebe, mas o seu coração não está contigo. Vomitarás o bocado que comeste e perderás as tuas suaves palavras. Não fales aos ouvidos do insensato, porque desprezará a sabedoria das tuas palavras. Não removas os marcos antigos, nem entre nos campos dos órfãos, porque o seu vingador é forte e lhes pleiteará a causa contra ti. Aplica o coração ao ensino e os ouvidos às palavras do conhecimento. Não retires da criança a disciplina, pois se a fustigares com a vara, não morrerá. Tu a fustigarás com a vara e livrarás a tua alma do inferno. Filho meu, se o teu coração for sábio, alegrar-se-á também o meu. Exultará o meu íntimo quando os teus lábios falarem coisas retas. Não tenha o teu coração inveja dos pecadores. Antes, no temor do Senhor, preservarás todo o dia. Porque de veras haverá bom futuro. Não será frustrada a tua esperança. Ouve, filho meu, e sê sábio. Guia retamente no caminho o teu coração. Não estejas entre os bebedores de vinho, nem entre os comilões de carne, porque o beberrão e o comilão caem em pobreza, e a sonolência vestirá de trapos o homem. Ouve a teu pai, que te gerou, e não despreze a tua mãe quando vier a envelhecer. Compra a verdade, não a vendas. Compra a sabedoria, a instrução e o entendimento. Grandemente se regozijará o pai do justo, e quem gerar um sábio, nele se alegrará. Alegrem-se teu pai e tua mãe, e regozije-se a que te deu a luz. Dá-me, filho meu, teu coração, e os teus olhos se agradem dos meus caminhos. Pois cova profunda é a prostituta, poço estreito a alheia. Ela, como salteador, se põe a espreitar e multiplica entre os homens os infiéis. Para quem são os ais? Para quem os pesares? Para quem as rixas? Para quem as queixas? Para quem as feridas sem causa? E para quem os olhos vermelhos? Para os que se demoram em beber vinho, para os que andam buscando bebida misturada. Não olhes para o vinho quando se mostra vermelho, quando resplandece no copo e se escoa suavemente, pois ao cabo morderá como a cobra, picará como o basilisco. Os teus olhos verão coisas esquisitas e o teu coração falará perversidades. Serás como o que se deita no meio do mar e como o que se deita no alto do mastro, e dirás: espancaram-me e não me doeu, bateram-me e não senti. Quando despertarei, então tornarei a beber. A excelência da sabedoria. Não clama porventura a sabedoria, e o entendimento não faz ouvir a sua voz? No cimo das alturas, junto ao caminho, nas encruzilhadas das veredas, ela se coloca.
junto às portas, à entrada da cidade, à entrada das portas está gritando: a vós outros, ó homens, clamo, e a minha voz se dirige aos filhos dos homens. Entendei, ó simples, a prudência, e vós, nécios, entendei a sabedoria. Ouvi, pois falarei coisas excelentes. Os meus lábios proferirão coisas retas, porque a minha boca proclamará a verdade. Os meus lábios abominam a impiedade. São justas todas as palavras da minha boca. Não há nelas nenhuma coisa torta, nem perversa. Todas são retas para quem as entende, e justas para os que acham o conhecimento. Aceitai o meu ensino, e não a prata, e o conhecimento antes do que o ouro escolhido. Porque melhor é a sabedoria do que joias, e de tudo o que se deseja nada se pode comparar com ela. Eu, a sabedoria, habito com a prudência, e disponho de conhecimentos e de conselhos. O temor do Senhor consiste em aborrecer o mal, a soberba, a arrogância, o mau caminho e a boca perversa eu os aborreço. Meu é o conselho e a verdadeira sabedoria. Eu sou o entendimento, minha é a fortaleza. Por meu intermédio reinam os reis, e os príncipes decretam justiça. Por meu intermédio governam os príncipes, os nobres e todos os juízes da terra. Eu amo os que me amam, os que me procuram me acham. Riquezas e honra estão comigo, bens duráveis e justiça. Melhor é o meu fruto do que o ouro refinado, e o meu rendimento melhor do que a prata escolhida. Ando pelo caminho da justiça, no meio das veredas do juízo, para dotar de bens os que me amam e lhes encher os tesouros. A eternidade da sabedoria. O Senhor me possuía no início de sua obra, antes de suas obras mais antigas. Desde a eternidade fui estabelecida, desde o princípio, antes do começo da terra. Antes de haver abismos, eu nasci, e antes ainda de haver fontes carregadas de águas. Antes que os montes fossem firmados, antes de haver outeiros, eu nasci. Ainda ele não tinha feito a terra, nem as amplidões, nem sequer o princípio do pó do mundo. Quando ele preparava os céus, aí estava eu. Quando traçava o horizonte sobre a face do abismo, quando firmava as nuvens de cima, quando estabelecia as fontes do abismo, quando fixava ao mar o seu limite para que as águas não traspassassem os seus limites, quando compunha os fundamentos da terra. Então eu estava com ele, e eu era seu arquiteto, dia após dia. Eu era as suas delícias, folgando perante ele em todo o tempo, regozijando-me no seu mundo habitável e achando as minhas delícias com os filhos dos homens. Agora, pois, filhos, ouvi-me, porque felizes serão os que guardarem os meus caminhos. Ouvi o ensino, sede sábios, e não o rejeiteis. Feliz o homem que me dá ouvidos, velando dia a dia as minhas portas, esperando as ombreiras da minha entrada. Porque o que me acha, acha a vida, e alcança favor do Senhor. Mas o que peca contra mim, violenta a própria alma. Todos os que me aborrecem amam a morte. Provérbios 25. Provérbios de Salomão. Estes são mais provérbios de Salomão, reunidos pelos conselheiros de Ezequias, rei de Judá. É direito de Deus ocultar certas coisas e é direito do rei tentar descobri-las. Ninguém consegue compreender a altura do céu e a profundidade da terra. De igual modo, ninguém sabe o que se passa na mente do rei. Remova as impurezas da prata e o ourives poderá com ela criar um vaso. Remova os perversos da corte do rei e seu reinado se firmará na justiça.
Não chame atenção para si diante do rei, nem exija um lugar entre as pessoas importantes. É melhor esperar até ser convidado perante os nobres que ser mandado embora e humilhado em público. Só porque você viu algo, não se apresse em ir ao tribunal, pois o que você fará no final se seu oponente lhe provar que está errado? Quando discutir com o próximo, não revele os segredos de outra pessoa. Do contrário, você ganhará má fama e nunca mais se livrará dela. O conselho oferecido na hora certa é agradável como maçãs de ouro numa bandeja de prata. Para quem se dispõe a ouvir, a crítica construtiva é como brinco de ouro ou joia de ouro puro. O mensageiro confiável é como a neve no verão, reanima o espírito de seu senhor. A pessoa que promete um presente, mas não o entrega, é como nuvens e ventos que não trazem chuva. A paciência pode convencer o príncipe e palavras suaves podem quebrar ossos. Se você encontrar mel, não coma demais, para não enjoar e vomitar. Não visite seu vizinho com muita frequência, pois deixará de ser bem-vindo. Mentir a respeito de outra pessoa faz tanto mal quanto agredi-la com um pedaço de pau, feri-la com uma espada ou atingi-la com uma flecha afiada. Confiar numa pessoa desleal em tempos de dificuldade é como mastigar com um dente quebrado ou caminhar com um pé aleijado. Entoar canções alegres para uma pessoa com o coração aflito é como tirar o agasalho de alguém num dia de frio ou derramar vinagre sobre uma ferida. Se seus inimigos tiverem fome, dê-lhes de comer. Se tiverem sede, dê-lhes de beber. Você amontoará brasas vivas sobre a cabeça deles e o Senhor o recompensará. Tão certo como o vento do norte traz chuva, a língua que espalha boatos provoca ira. É melhor viver sozinho no canto de um sótão que morar com uma esposa briguenta numa bela casa. Boas notícias vindas de uma terra distante são como água fria para o sedento. O justo que cede à pressão do perverso é como nascente poluída ou fonte cheia de lama. Não faz bem comer mel demais, nem é bom procurar honras para si. Quem não tem domínio próprio é como uma cidade sem muros. Provérbios 26. Como neve no verão e chuva na colheita, assim a honra não fica bem ao insensato. Como o pardal que foge sem rumo e a andorinha que esvoaça veloz, assim a maldição jamais cairá sobre quem não merece. Assim como o chicote foi feito para o cavalo e o freio para o jumento, a vara da disciplina é para as costas de quem não tem juízo. Não respondas ao insensato com semelhante insensatez, para não te igualares a ele. Responde ao insensato conforme a tolice dele, para que ele não fique pensando que possui alguma sabedoria. A pessoa que pede a um tolo para transmitir uma mensagem se arrisca a ter muitos problemas. É como se tivesse seus pés amputados ou tomasse veneno. Como pendem inúteis as pernas do coxo, assim é a palavra de sabedoria na boca do insensato. Como prender uma pedra à atiradeira, é conceder honra ao tolo. Galho de espinhos na mão de um bêbado é o provérbio ao entendimento dos insensatos. Um arqueiro que fere a todos. Tal é o patrão que dá emprego ao insensato e ao bêbado que passam por sua porta. Como um cão que torna ao seu vômito, é um insensato que repete suas tolices. Vês uma pessoa sábia aos seus próprios olhos? Certamente há mais esperança para o tolo do que para essa pessoa. O preguiçoso alega: há uma fera violenta no caminho, um leão feroz rondando pelas ruas. Assim como a porta gira em suas dobradiças, assim o preguiçoso se revira, sonolento em sua cama. O preguiçoso até consegue colocar a mão no prato. Contudo, levá-la à boca é para ele um esforço extenuante. A pessoa indolente se acha mais esperta do que 7 homens que respondem com bom senso. Como alguém que decide pegar um cão pelas orelhas, assim sofre aquele que se mete em discussão alheia. Como um demente que espalha brasas e atira flechas mortais, assim é a pessoa que engana seu próximo. E depois alega: mas eu só estava brincando. Sem lenha, o fogo se apaga. Sem o caluniador, encerra-se a briga.
carvão para as brasas e lenha para a fogueira, assim é a pessoa briguenta para atiçar as contendas. As palavras do difamador são como petiscos apetitosos, descem com delicioso sabor até o íntimo de quem lhe dá atenção. Como uma camada de esmalte de prata sobre vaso de barro, também os lábios diplomáticos podem esconder um coração maligno. Quem alimenta a perversidade procura disfarçar suas intenções com os lábios, pois em seu íntimo mora a falsidade. Portanto, se a voz dessa pessoa for elegante e bem articulada, não confies nela, porquanto há 7 abominações em seu coração. Essa pessoa poderá fingir e camuflar o ódio, porém toda a sua malignidade será revelada em público. Quem cava uma armadilha, nela acabará caindo. Quem enrola uma pedra sobre os outros será atropelado pelo retorno da mesma pedra que havia empurrada. A língua mentirosa destila ódio sobre aqueles a quem fere, e a boca bajuladora provoca destruição. Provérbios 27. Não te glories do dia de amanhã, porque não sabes o que trará à luz. Seja outro o que te louve, e não a tua boca, o estrangeiro, e não os teus lábios. Pesada é a pedra, e a areia é uma carga, mas a ira do insensato é mais pesada do que uma e outra. Cruel é o furor e impiedosa a ira, mas quem pode resistir à inveja? Melhor é a repreensão franca do que o amor encoberto. Leais são as feridas feitas pelo que ama, porém os beijos de quem odeia são enganosos. A alma farta pisa o favo de mel, mas a alma faminta todo o amargo é doce. Qual ave que vagueia longe do seu ninho, tal é o homem que anda vagueando longe do seu lar. Como o óleo e o perfume alegram o coração, assim o amigo encontra doçura no conselho cordial. Não abandones o teu amigo, nem o amigo do teu pai, nem entres na casa do teu irmão no dia da tua adversidade. Mais vale o vizinho perto do que o irmão longe. Sê sábio, filho meu, e alegra o meu coração, para que eu saiba responder àqueles que me afrontam. O prudente vê o mal e esconde-se, mas os simples passam adiante e sofrem a pena. Tome-se a roupa aquele que fica fiador por outro, e por penhor aquele que se obriga por mulher estranha. O que bendiz ao seu vizinho em alta voz, logo de manhã, por maldição lhe atribuem o que faz. O cotejar contínuo do dia de grande chuva e a mulher rixosa são semelhantes. Contê-la seria conter o vento, seria pegar o óleo na mão. Como o ferro com o ferro se afia, assim o homem ao seu amigo. O que trata da figueira comerá do seu fruto, e o que cuida do seu senhor será honrado. Como na água o rosto corresponde ao rosto, assim o coração do homem ao homem. O inferno e o abismo nunca se fartam, e os olhos do homem nunca se satisfazem. Como o grisol prova a prata, e o forno e o ouro, assim o homem é provado pelos louvores que recebe. Ainda que pises o insensato com a mão de grau entre os grãos pilados da cevada, não se vai dele a sua estultícia. Procura conhecer o estado das tuas ovelhas e cuida dos teus rebanhos, porque as riquezas não duram para sempre, nem a coroa, de geração em geração. Quando, removido o feno, aparecerem os renovos e se recolherem as ervas dos montes, então os cordeiros te darão as vestes, os bodes o preço do campo, e as cabras leite em abundância para teu alimento, para a alimentação da tua casa e para sustento das tuas servas. Provérbios 28. Fogem os perversos, sem que ninguém os persiga, mas o justo é intrépido como um leão.
Por causa da transgressão da terra, mudam-se frequentemente os príncipes, mas por um sábio e prudente se faz estável a sua ordem. O homem pobre que oprime os pobres é como chuva, que a todo arrasta e não deixa trigo. Os que desamparam a lei louvam o perverso, mas os que guardam a lei se indignam contra ele. Os homens maus não entendem o que é justo, mas os que buscam o Senhor entendem tudo. Melhor é o pobre que anda na sua integridade do que o perverso, nos seus caminhos, ainda que seja rico. O que guarda a lei é filho prudente, mas o companheiro de libertinos envergonha seu pai. O que aumenta os seus bens com juros e ganância, ajunta-os para o que se compadece do pobre. O que desvia os ouvidos de ouvir a lei, até a sua oração será abominável. O que desvia os retos para o mau caminho, ele mesmo cairá na cova que fez, mas os íntegros herdarão o bem. O homem rico é sábio aos seus próprios olhos, mas o pobre que é sábio sabe sondá-lo. Quando triunfam os justos, há grande festividade. Quando, porém, sobem os perversos, os homens se escondem. O que encobre as suas transgressões jamais prosperará, mas o que as confessa e deixa alcançará misericórdia. Feliz o homem constante no temor de Deus, mas o que endurece o coração cairá no mal. Como o leão que ruge e o urso que ataca, assim é o perverso que domina sobre um povo pobre. O príncipe falto de inteligência multiplica as opressões, mas o que aborrece a avareza viverá muitos anos. O homem carregado do sangue de outrem fugirá até a cova, ninguém o detenha. O que anda em integridade será salvo, mas o perverso em seus caminhos cairá logo. O que lavra a sua terra virá a fartar-se de pão, mas o que se ajunta a vadios se fartará de pobreza. O homem fiel será acumulado de bênçãos, mas o que se apressa a enriquecer não passará sem castigo. Parcialidade não é bom, porque até por um bocado de pão o homem prevaricará. Aquele que tem olhos invejosos corre atrás das riquezas, mas não sabe que há de vir sobre ele a penúria. O que repreende ao homem achará, depois, mais favor do que aquele que lisonjeia com a língua. O que rouba a seu pai ou a sua mãe e diz não é pecado, o companheiro é do destruidor. O cobiçoso levanta contendas, mas o que confia no Senhor prosperará. O que confia no seu próprio coração é insensato, mas o que anda em sabedoria será salvo. O que dá ao pobre não terá falta, mas o que dele esconde os olhos será acumulado de maldições. Quando sobem os perversos, os homens se escondem, mas quando eles perecem, os justos se multiplicam. O homem que muitas vezes repreendido endurece a cerviz será quebrantado de repente sem que haja cura. Quando se multiplicam os justos, o povo se alegra. Quando, porém, domina o perverso, o povo suspira. O homem que ama a sabedoria alegra seu pai, mas o companheiro de prostitutas desperdiça os bens. O rei justo sustém a terra, mas o amigo de impostos a transtorna. O homem que lisonjeia seu próximo, arma-lhe uma rede aos passos. Na transgressão do homem mau há laço, mas o justo canta e se regozija. Informa-se o justo da causa dos pobres, mas o perverso de nada disso quer saber. Os homens escarnecedores alvoroçam a cidade, mas os sábios desviam a ira. Se o homem sábio discute com o insensato, quer este se encolerize, quer se ria, não haverá fim. Os sanguinários aborrecem o íntegro, ao passo que, quanto aos retos, procuram tirar-lhes a vida. O insensato expande toda a sua ira, mas o sábio, afinal, lhe a reprime. Se o governador dá atenção a palavras mentirosas, virão a ser perversos todos os seus servos. O pobre e o seu opressor se encontram, mas é o Senhor quem dá luz aos olhos de ambos.
O rei que julga os pobres com equidade firmará o seu trono para sempre. A vara e a disciplina dão sabedoria, mas a criança entregue a si mesma vem a envergonhar a sua mãe. Quando os perversos se multiplicam, multiplicam-se as transgressões, mas os justos verão a ruína deles. Corrige o teu filho e te dará descanso, dará delícias à sua alma. Não havendo profecia, o povo se corrompe, mas o que guarda a lei, esse é feliz. O servo não se emendará com palavras, porque, ainda que entenda, não obedecerá. Tens visto um homem precipitado nas suas palavras? Maior esperança há para um insensato do que para ele. Se alguém amimar o escravo desde a infância, por fim ele quererá ser filho. O iracundo levanta contendas e o furioso multiplica as transgressões. A soberba do homem o abaterá, mas o humilde de espírito obterá a honra. O que tem parte com o ladrão aborrece a própria alma, ouve as maldições e nada denuncia. Quem teme ao homem arma ciladas, mas o que confia no Senhor está seguro. Muitos buscam o favor daquele que governa, mas para o homem a justiça vem do Senhor. Para o justo, o iníquo é abominação, e o reto no seu caminho é abominação ao perverso. Provérbios 30. Palavras de Agur, filho de Jaque de Massá. Disse o homem: fatiguei-me, ó Deus, e estou exausto, porque sou demasiadamente estúpido para ser homem. Não tenho inteligência de homem. Não aprendi a sabedoria, nem tenho conhecimento do santo. Quem subiu ao céu e desceu? Quem encerrou os ventos nos seus punhos? Quem amarrou as águas na sua roupa? Quem estabeleceu todas as extremidades da terra? Qual é o seu nome e qual é o nome de seu filho, se é que o sabes? Toda a palavra de Deus é pura. Ele é escudo para os que nele confiam. Nada acrescentes às suas palavras, para que não te repreenda e sejas achado mentiroso. Duas coisas te peço, não mas negues, antes que eu morra. Afasta de mim a falsidade e a mentira. Não me des nem a pobreza, nem a riqueza. Dá-me o pão que me for necessário, para que não suceder que, estando eu farto, te negue e diga: quem é o Senhor? Ou que, empobrecido, venha a furtar e profane o nome de Deus. Não calumnieis o servo diante de seu senhor, para que aquele te não amaldiçoe e fiques culpado. Há daqueles que amaldiçoam a seu pai e que não bendizem a sua mãe. Há daqueles que são puros aos próprios olhos e que jamais foram lavados da sua imundícia. Há daqueles quão altivos são os seus olhos e levantadas as suas pálpebras. Há daqueles cujos dentes são espadas e cujos queixais são facas, para consumirem na terra os aflitos e os necessitados entre os homens. A sanguessuga tem duas filhas, a saber, Dá. Há três coisas que nunca se fartam, sim, quatro que não dizem basta. Elas são a sepultura, a madre estéril, a terra que se não farta de água e o fogo, que nunca diz basta. Os olhos de quem zomba do pai ou de quem despreza a obediência à sua mãe, corvos no ribeiro os arrancarão e pelos pintões da águia serão comidos. Há três coisas que são maravilhosas demais para mim. Sim, há quatro que não entendo: o caminho da águia no céu, o caminho da cobra na penha, o caminho do navio no meio do mar e o caminho do homem com uma donzela. Tal é o caminho da mulher adúltera. Come e limpa a boca e diz: não cometi maldade. Sob três coisas estremece a terra. Sim, sob quatro não pode subsistir. Sob o servo quando se torna rei, sob o insensato quando anda farto de pão, sob a mulher desdenhada quando se casa, sob a serva quando se torna herdeira da sua senhora. Há quatro coisas muito pequenas na terra, que porém são mais sábias que os sábios. As formigas, povo sem força, todavia no verão preparam a sua comida. Os arganazes,
povo não poderoso, contudo fazem a sua casa nas rochas. Os gafanhotos não têm rei, contudo marcham todos em bandos. O jeco que se apanha com as mãos, contudo está nos palácios dos reis. Há 3 que têm passo elegante, sim, 4 que andam airosamente. O leão, o mais forte entre os animais, que por ninguém torna atrás. O galo, que anda ereto. O bode e o rei, a quem não se pode resistir. Se procedeste insensatamente em te exaltares, ou se maquinaste o mal, põe a mão na boca, porque o bater do leite produz manteiga, e o torcer do nariz produz sangue, e o assolar a ira produz contendas. Provérbios 31. Palavras do rei Lemuel, de Massá, as quais lhe ensinou sua mãe. Que te direi, filho meu? Ó filho do meu ventre, que te direi, ó filho dos meus votos? Não dês às mulheres a tua força, nem os teus caminhos, as que destroem os reis. Não é próprio dos reis, ó Lemuel, não é próprio dos reis beber vinho, nem dos príncipes desejar bebida forte, para que não bebam e se esqueçam da lei, e pervertam o direito de todos os aflitos. Dai bebida forte aos que perecem e vinho aos amargurados de espírito, para que bebam e se esqueçam da sua pobreza e de suas fadigas não se lembrem mais. Abre a boca a favor do mundo pelo direito de todos os que se acham desamparados. Abre a boca, julga retamente e faz justiça aos pobres e aos necessitados. Mulher virtuosa, quem a achará? O seu valor muito excede o de finas joias. O coração do seu marido confia nela, e não haverá falta de ganho. Ela lhe faz bem, e não mal, todos os dias da sua vida. Busca lã e vinho, e de bom grado trabalha com as mãos. É como o navio mercante, de longe traz o seu pão. É ainda noite, e já se levanta, e dá mantimento à sua casa, e a tarefa às suas servas. Examina uma propriedade e adquire-a. Planta uma vinha com as rendas do seu trabalho. Cinge os lombos de força e fortalece os braços. Ela percebe que o seu ganho é bom. A sua lâmpada não se apaga de noite. Estende as mãos ao fuso, mãos que pegam na roca. Abre a mão ao aflito, e ainda a estende ao necessitado. No tocante à sua casa, não teme a neve, pois todos andam vestidos de lã escarlate. Faz para si cobertas, veste-se de linho fino e de púrpura. Seu marido é estimado entre os juízes, quando se assenta com os anciãos da terra. Ela faz roupas de linho fino e vende-as, e dá cintas aos mercadores. A força e a dignidade são os seus vestidos, e quanto ao dia de amanhã, não tem preocupações. Fala com sabedoria, e a instrução da bondade está na sua língua. Atende ao bom andamento da sua casa e não come o pão da preguiça. Levantam-se seus filhos e lhe chamam ditosa. Seu marido a louva dizendo: muitas mulheres procedem virtuosamente, mas tu a todas sobrepujas. Enganosa é a graça e vã a formosura. Mas a mulher que teme ao Senhor, essa será louvada. Dai-lhe do fruto das suas mãos, e de público a louvarão as suas obras.